Redenção, livro 5, capítulo 3. Recordemos ainda o desditoso Ariel, que já deves ter reconhecido no inspirado e mavioso rouxinol mascarado, mísero descendente de boêmios, abandonado sobre a neve num caminho deserto. Aquele que esfacelara corações de mães extremosas em diversos avatares, roubando-lhes os tesouros inestimáveis que o Senhor lhes confiara, aniquilando vidas preciosíssimas para saciar vinditas e desejos impuros sem um ósculo dos que lhe deram o ser. Por que veio ao mundo mutilado nos lábios e sem braços? Para jamais macular esses lábios com a calúnia, a blasfêmia, o perjúrio, o homicídio, o suicídio. A mão que empunhara armas ultrizes, que assinara sentenças iníquas, que destruíra venturas, foi decepada pelos executores das sentenças emanadas do egrégio tribunal divino, para que não reproduzisse os mesmos delitos das nocivas existências transcorridas em lodaçais de crimes nefandos. O remate desta atual encarnação será pungentíssimo, pois seu espírito, já propenso ao bem e à virtude, vai ser despojado de muitas nódoas que o denigrem e fá-lo-á remir quase definitivamente muitas iniquidades. Terminará os dias encarcerado em noites sem alvorada, como os rouxinóis do Montenegro. Não contemplará os primores da natureza que ele deixou de ver voluntariamente, cortando o fio da própria existência. Os cegos são os galés divinos, calcetas punidos pelos decretos supremos, os que muito ofenderam o Criador e atormentaram a humanidade, os que se despenharam das culminâncias sociais e rolaram dos tronos ensanguentados. Não há inferno em determinada região, mas na alma dos réprobos, ou antes dos transgressores das leis sublimes do amor, do dever, da fraternidade e da moral. Não é impunemente que as criaturas contraem débitos com o boníssimo soberano e Pai, Deus, que as cumula de benefícios e desvelos, que lhes dá um organismo portentoso, um mundo em miniatura, em sensações, em percepções, com faculdades admiráveis e maravilhosas, que lhes concede a imortalidade, que os faz herdeiros de todas as maravilhas do universo, e por isso é superlativa rebeldia o se insurgirem contra as redentoras expiações que lhes aplica para se corrigirem de crimes condenáveis, para se despojarem de defeitos e torpezas inqualificáveis. Geralmente, o ambicioso aspira a atingir o ápice das regalias mundanas, ser monarca, dirigir povos, possuir erários, dominar, ter realce nas coletividades. No entanto, é nesse estado social que mais facilmente esquece os encargos humanos e celestes, deixa-se punçoar pela áspide do orgulho, da jactância, da arbitrariedade, do desforço, e tanto mais fragorosa é a queda, quanto maior a altura atingida. É justamente nas posições medíocres e humildes, em luta com a sorte adversa, com a escassez de conforto e de tranquilidade, espezinhado, infamado às vezes, vítima de injustiças e prepotências, que o ser humano retira da alma o lodo pútrido das paixões malsãs e a retempera como em forja ardente qual o aço, que depois se torna tenaz e inquebrável. Viste, irmão querido, o desditoso núbio que acolheste em teu lar e a quem proporcionaste um carinho que todos lhe negam, e nele não reconheceste o impiedoso e bárbaro tirano do Oriente, sob as ordens do qual as hostes aguerridas se entrechocavam como tigres insaciáveis, tombando ao solo miríades de paladinos, tornando desertos muitos lares profanados, de onde eram arrebatadas as mais belas esposas e donzelas, atiradas aos prostíbulos. Ele tem tido diversas existências terrenas, tem sofrido dolorosas expiações, imprescindíveis ao cinzelamento do seu espírito, todas culminadas em tragédia.
Não é a sua deformação física que inspira desagrado aos que o veem, e sim a alma, que, polo magnético negativo, repele as outras criaturas a quem já infelicitou e que pressentem o monstro de outrora. Quando na Sibéria terminou dramaticamente aquela tempestuosa existência na qual o conheceste com o nome de Ariel e te salvou a vida, para depois arremessar-te a um báratro de tormentos inenarráveis, seu espírito foi proficuamente supliciado por mais de um lustro. Não pôde ele, nesse lapso de tempo, desprender-se do local sinistro onde pôs termo à vida material. Experimentou, imerso em trevas, a decomposição do próprio corpo, ao qual se achava imantado por um elo fluídico, torturando-se qual se não fora um cadáver, com o esfacelar dos membros triturados por vorazes animais aquáticos, sentindo-se sempre penetrado de algidez polar. Enquanto o corpo não ficou reduzido ao arcabouço ósseo, não lhe foi permitido emergir do Lena, e, por uma força invencível, ficou acorrentado às suas margens, cego, sentindo a gelidez das avalanches a trespassarem-lhe o espírito como adagas intoxicadas. Seu sofrimento e desespero, por vezes, eram atrozes e indescritíveis. Blasfemava, carpia e, como se houvesse paralisado, o eco das eras pré-históricas respondia-lhe aos brados de revolta. Gargalhadas, gemidos confusos, uvos de alcateias famulentas, convulsões de vendavais infrenes que o apavoravam e induziam a lutar com seres intangíveis, ou a vibrar punhaladas no próprio coração esfacelado, como se fosse possível aniquilar o que é imortal. Mas sentia os braços carcomidos, inúteis, desarticulados. Um dia, porém, rememorando todas as ignomínias, reconsiderou todas as iniquidades e foi assaltado de profunda compunção. Tudo o que padeço, o inferno de suplícios morais não passa da repercussão do que hei infligido aos meus desgraçados vassalos de outrora, murmurou apavorado. É o ricochete das desventuras que semeei na terra o que ora me atinge a alma. É a vibração das perversidades que fiz meus irmãos padecerem o que agora me flagela. Com a impetuosidade de um ciclone africano, repassou na memória a pinceladas de fogo todo o passado hediondo, e, quando as silhuetas angelicais de René e Heloísa nela se projetaram, estranha emoção lhe abalou todo o ser, como se lhe desencadeasse no íntimo um simum violento, e ondas de pranto, fragmentos d'alma, fluíram-lhe do âmago qual regato ininterrupto, por muitas horas. René, perdoa-me, bradou genuflexo. Compadece-te do desgraçado Ariel que muito tem padecido. Reconheço agora a justiça divina que me martiriza proficuamente para que me compenetre do sofrimento das minhas vítimas de outrora, qual o foste por 2 vezes. És, porém, do céu, René. Sê compassivo e clemente para com teu verdugo, aniquilado, vencido, esmagado pela clava do destino. Aqui já não está o autocrata que fazia tremer milhares de corações feridos por sua crueldade, mas um farrapo humano, um fragmento de trevas, um imortal que chora, sofre, soluça, flagelado pela vida eterna. Tenho pavor do que hei sido, do mal derramado pelo mundo, que cobri de cadáveres e lágrimas, lembrando-me de todos os meus crimes e torpezas. Para Abrão é justo e íntegro, um algoz do meu quilate deve sofrer os suplícios com que atormentou seus súditos e indefesos prisioneiros, quando se considerava soberano e invencível. Tu, porém, René, que és do império, vem em meu socorro, quero implorar a ti e a tua mãe adorada piedade e perdão. Compadecei-vos, ela e tu, do monstro ignorado, perdido nas geleiras da Sibéria, num desvão das hienas.
Súbito e suavíssimo clarão penetrou-lhe os abismos d'alma. Desde que se suicidara, via-se sempre ofuscado por um eclipse espiritual. Em encerrada penumbra, os sentidos apenas lhe ficaram os da sensação apurada e da audição, que se quintessenciaram para perceber os menores ruídos, o rumorejo do lena, um ruflar de asas, um adejo de inseto, o próprio silêncio. Tinha, porém, ânsia de escutar uma voz humana, de sentir um aperto de mãos, mas, se tentasse afastar-se daquele sítio, seria arrojado ao solo, manietado, vergastado por látegos de gelo e devorado novamente por moreias famulentas. Naquele instante em que vislumbrou o róseo clarão, sentiu pela primeira vez a amena serenidade invadir-lhe o espírito, afigurando-se-lhe que uma alvorada de nácar se projetara naquele recanto sombrio, como se do firmamento houvessem cortado um fragmento, e essa fita de crepúsculo tropical, estirada do céu à terra, parecia-lhe maravilhosa estrada por onde desceria formosa estrela cor de eloendros. Prosternou-se, impelido por uma força imperiosa. Pôde descerrar as pálpebras que lhe pareciam eternamente vendadas por atilhos de trevas e, então, distinguiu à sua frente duas entidades de beleza peregrina, de túnicas de prata eterizada, com o alvor e a pureza de açucenas radiosas. Suas pulcras fisionomias revelavam tanta excelsa nobreza, tanta majestosa austeridade, que ele, aturdido, levou as mãos aos olhos, sentindo-se indigno de as fixar, temendo enodoá-las com a vista torva de precito execrado. Ariel, disse uma delas, aparentando um jovem gentilíssimo abraçado à fúlgida companheira. Chamaste-me, aqui me tens. Não me temas, porém, sou um humilde servo do soberano do universo. Conheço o teu passado e todos os teus delitos. Já te perdoei o que me fizeste padecer. Com isso, abreviaste minha partida para as regiões ditosas do além. Acelerou-se o meu progresso espiritual. Bendigo, pois, as dores acerbas que me causaste. Eu mesmo escolhi a breve e penosa existência em que me conheceste débil e enfermo. Ao aproximar-me de ti, porém, minha alma sofreu intensamente, pressentindo o seu cruel carrasco de outrora. Tu me inspiravas aversão e asco. Mas quanto maior sacrifício se faz no cumprimento de um dever ou de uma missão terrena, maior é o mérito adquirido. Triunfei nessa dolorosa prova, embora imolasse a própria vida planetária. Já não te odeio, Hamed. Vejo-te agora arrependido dos teus inomináveis delitos. Eu e aquela a quem tanto já supliciaste moralmente, vimos estender-te a mão fraterna, ajudar-te a elevares tua alma para o Ser Supremo, ao qual tantas vezes tem ofendido com as tuas iniquidades. Que ouço, ó Parabram! Exclamou arquejante, erguendo-se e recuando com as mãos velando a fronte. É bem verdade o que escuto? Estais presente, senhora? Volveste, enfim, o vosso olhar angélico para a víbora asquerosa que tantas vezes vos pungiu o coração, em vez de a esmagardes com os pés? Já não me execrais, senhora? Não, desventurado Ariel, disse-lhe Heloísa, comovida. Podes fitar-me sem receio. Hoje compreendo a trama do destino que urdiu todas as amarguras que me crucificaram, mas foram transmudadas em júbilos eternos. Deus permitiu que, após tantas amarguras repassadas, meu querido Gastão velasse por mim no leito de agonia. Morri serenamente, reabilitada, feliz, rodeada pelos que amparei e que me pareceram flores orvalhadas engrinaldando-me o leito mortuário. Todos os tormentos do passado se esvaeceram, quais brumas de alvorada tropical. Esperavam-me no plano espiritual
entes idolatrados, companheiros dos prélios de dor nas batalhas remissoras de diversos avatares. Há muito sabes que a criatura não desce à arena planetária uma só vez, mas incontável número de vezes, tantas quantas sejam necessárias ao aprimoramento psíquico. Injusta seria a criação do Averno, um antro de perversidades, para torturar inútil e incessantemente os réprobos, isto é, os transgressores das leis divinas e sociais, os supliciados pelas chamas ardentes que se tornam incombustíveis sem jamais alcançarem remissão. Iludem-se os que assim pensam. Aqui pecamos, aqui resgatamos os nossos delitos. Aqueles que infelicitamos estão sempre conjugados às nossas existências para que os façamos ditosos. Possamos suavizar-lhes as torturas morais e físicas, outras vezes para os arrancarmos ao sorvedouro do crime e das paixões nefandas que outrora lhes suscitamos. Eis porque, com a alma iluminada pelas sublimes verdades siderais, vimos estender-te as nossas mãos fraternas. Nossos algozes de outrora tornaram-se às vezes nossos protegidos, nossos amigos no porvir. Lembra-te, Ariel, do teu passado milenário. Vê como tuas mãos ainda se acham enluvadas de sombras negras ou tintas do sangue humano, vestígio patente das iniquidades que praticaste no apogeu da falsa glória real, no cimo de um trono conspurcado. Foste, como sabes, cruel soberano. Pudeste saciar todas as tuas fantasias. Tuas ordens eram executadas com a rapidez do relâmpago para que as cabeças tombassem no solo ensanguentado. Arrojaste aos lupanares donzelas e esposas fiéis. Traíste, assassinaste, infortunaste inúmeras criaturas. Foste carrasco impiedoso em diversas encarnações. Eis porque, Hamed, tua presença inspirava repulsa às tuas vítimas do passado. Viveste só, sem afeições, temido, execrado, até a tua última existência. Por quê? As almas, como as falenas de ouro e rosa, pressentem a podridão dos espíritos reencarnados, dos quais fogem apavorados e só buscam o néctar e o aroma dos vergéis floridos. Um dia, porém, o Supremo Juiz fita os carrascos da humanidade e murmura: basta! E não consente prossigam mais na trajetória tenebrosa. São, desde então, escoltados pelos gendarmes celestes. Eis porque, doravante, vais ser inutilizado para o crime. Seguem-te patrulhas divinas. Estás sob o direito supremo. Não prosseguirás na rota fatal. Já foste humilhado e sê-lo-ás ainda mais. A humildade é a lixívia dos seres orgulhosos e prepotentes. Baqueaste do sólio nos tremedais do mundo, ao qual te achas acorrentado pelos grilhões da justiça da excelsa majestade. Deixaste as culminâncias sociais para rastejar pelas alfurjas e tugúrios misérrimos. Nunca inspiraste uma afeição sincera. Teu aspecto? Não, a putrefação de tua alma causava invencível aversão. Nessa última existência, podias ter progredido com as faculdades psíquicas que já possuís, se pusesses em prática o ensino dos iogues, se tivesses domínio sobre os próprios sentimentos, mas não o fizeste, e foste novamente arrastado ao vórtice do crime e da vindita. No obscuro iniciado dos templos hindus, dormitava a alma rebelde do tirano de Persépolis. A todos os teus delitos sobrepuja, por sua hediondez, o que perpetraste contra um amigo leal, sua esposa e filho. Recordá-lo em tua situação dolorosa seria crueldade. Apenas te direi que ainda sofro ao relembrar os trágicos episódios de nossas existências, pirogravados no meu espírito indelevelmente, secularmente, eternamente.
Quantas vezes teus desvelados mentores bradavam para que ouvisses suas salutares advertências? Mas, na voragem das paixões malsãs, ficavas surdo, obcecadamente surdo. Fim do capítulo.